livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, em nome de Jesus. Oh, glória, Oh, Deus, glória! maravilha, pode continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque aonde Jesus está tem glorificação, tem adoração, tem aleluia, tem glória a Deus. Nós não podemos ficar de boca fechada diante da grandeza do nosso Deus. Então continua glorificando. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos estar lendo alguns versículos para a glória de Deus. Aleluia, Jeová! Em nome de Jesus. Primeiramente nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo de número 20, dos versículos 1 ao 5. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 ao 5 para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus! Nós estamos na campanha da família. Como já foi dito aqui hoje, Deus está trabalhando no meio das famílias, no meio dos lares. E é por isso que nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 ao 5, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo. Agora nós vamos para esse mesmo capítulo, lá nos versículos 20 a 23, que diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e os cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Versículos 25 e 26. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos tomaram para si, tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bereca, pois ali louvavam ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Bereca até o dia de hoje. Nós vamos ler também, que faltou, os versículos 14 em diante, que diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, o adorando. Pode sentar com glória, 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 glória! Glória, glória! A palavra do Senhor falando sobre o servo do Senhor Josafá. Josafá era um homem temente a Deus. Era um homem que sabia que ele podia buscar abrigo na presença do Senhor. Aleluia, Quando nós olhamos para Josafá, ele estava ali no meio do povo de Judá, um povo que servia a Deus. Judá estava ali em apuros. Quando nós olhamos para Josafá, a palavra nos fala que seguiu uma palavra para Josafá, em que ali o povo estava vindo de guerra contra Judá. Josafá não estava esperando aquela notícia. Josafá estava tranquilo, sossegado ali, esperando ali no Senhor. Quando aquela notícia
chega a Josafá de que havia uma guerra se levantado e que soldados estavam para entrar em Judá e saquear aquele lugar, para matar o povo de Deus, Josafá começa a ficar com medo, diz a palavra do Senhor. Josafá, porém, ele se lembra do Senhor. Ele começa a prostrar o seu rosto em terra e vai de encontro à congregação. Ele fica de pé naquele lugar, convoca o povo de Deus para uma consagração, chama o povo para orar, chama o povo para jejuar, para buscar a presença de Deus e que direcionamento Deus tinha para aquela nação. Nós olhamos para essa nação de Judá, o povo estava temendo, porque era muito grande o povo que estava vindo de encontro àquele lugar. Quando nós olhamos ali, Deus, ele sempre usa vasos como instrumento para a obra dele. Aquele povo ali vai consultar ao Senhor. Em meio àquela congregação aonde Josafá estava, Deus, o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre o servo de Deus ali dentro. Ele toma Jeaziel, ele toma o Espírito Santo, conduz ele em profecia, e ele começa a profetizar dentro da congregação. Ele começa a falar aquilo que Deus queria para a congregação. Ele começa a dar direcionamento para a obra que Deus queria. Quando Deus toma, o Espírito Santo toma Jeaziel dentro da congregação, Deus manda dizer para a igreja: ei, nesta peleja não tereis que pelejar, somente confia para estar de pé e pede a salvação do Senhor. Josafá, ele começa a se alegrar diante da palavra de Deus. Deus nos ensina nessa palavra que quem busca a Deus tem socorro divino. Deus nos ensina nessa palavra que quem busca a Deus tem direcionamento para vencer guerra e para vencer peleja. Quando nós olhamos a palavra do Senhor mais à frente, a palavra nos fala que aquele povo começa a vir de encontro ali à nação de Judá, e o povo ouve a instrução de Deus. O povo começa a liberar uma estratégia vinda do trono, começa a colocar os levitas para cantar, começa a louvar com instrumento, o povo começa a adorar a Deus em meio à terra. Você está me dizendo que palavra é essa? Não é culto de família, não é campanha de família, é Deus falando hoje. Eu estou liberando estratégia para você guerrear dentro do Senhor. Deus, ele também para Josafá. Josafá começa a convocar os levitas para a congregação. Josafá começa a levantar os cantores ali. Deus disse: vamos adorar em meio a essa guerra. Muitos que talvez estavam ali olhando aquele povo em número, quantidade, vindo contra Judá e Josafá, podiam entender que aquele povo era louco. Como que pode um povo começar a adorar e a glorificar em meio a uma guerra? Como pode um povo começar a cantar e saltar na presença de Deus, sabendo que tem um exército numeroso vindo de contra ele? Mas eles não sabiam que Deus, ele trabalha diferente do homem. O trabalho de Deus nunca vai ser como o seu trabalhar. Deus, ele trabalha na contramão humana. Deus, ele é específico, ele é estrategista. Ele libera a estratégia que nenhum homem na humanidade pode saber. Aleluia, glória a Quando Deus. nós olhamos a palavra, diz que eles começam a adorar em meio à guerra. Eles começam a glorificar. O povo que era da parte do levita, que era da parte do louvor, começa a entoar louvores. E o povo ia em conjunto na congregação, num só louvor, numa só adoração e num só cântico. Quando aquele povo começa a vir para ajudar, quando aquele povo começa a vir contra Josafá confiante no Senhor, aquele povo começa a guerrear. E ali eles começam a guerrear entre eles mesmos sem perceber. Eles começam a atingir os soldados deles mesmos. E a palavra nos diz que quando Judá e Josafá chegam ali perante aquele lugar no fim da guerra, só tinha cadáveres. Eles mesmos começaram a lutar contra o seu próprio povo. É assim que Deus faz. Deus, ele sabe confundir o inimigo. Deus, ele sabe trabalhar com estratégia. Deus, ele sabe trabalhar na vida daquele que crê. Talvez você está com uma confusão dentro da família. Eu não sei qual é o que você está passando, mas Deus, ele sabe. Eu não sei se é
vencer a guerra sem a presença de Deus. Aleluia, Ele sabia que ele precisava de ouvir a voz de Deus. Josafá, ele fica de pé no meio da congregação convocando o povo. Ele toma atitude. Tem coisas que Deus vai deixar para ele fazer, mas tem coisas que vai ser para mim e para você fazer. Deus, ele vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Deus, ele vai trabalhar na nossa casa e na nossa família, mas nós também temos que nos levantar, nos posicionar e adorar o nome do Senhor em meio a terra. glória a Jesus, Louvar a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Glorificar a Deus quando tudo está prosperando para o nosso bem é muito fácil. Difícil é adorar a Deus quando sabe que a guerra está vindo, quando sabe que a luta está grande, quando sabe que a enfermidade bate na porta. Mas Deus, a palavra dele nos diz que ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores é aquele que mesmo em meio à guerra, ele sabe que tem socorro divino. Ele sabe que se buscar a Deus, se prostrar de joelho, a vitória ela vem. Porque não tem diabo que resista à oração de um crente fiel e que está de joelho na presença de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Josafá ele se prostra antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra. Porque a palavra nos fala que quando ele fica sabendo que a guerra envia, ele começa a buscar a Deus. Quando a guerra começa, ele também se prostra e começa a adorar a Deus. Mas a palavra também nos diz que quando a guerra termina, ele e a congregação se reúnem para agradecer e louvar ao Senhor por agradecimento. É muito fácil adorar quando a gente está recebendo a vitória, mas adorar é melhor ainda quando nós estamos no meio da guerra, porque nós sabemos que nós confiamos que no fim tudo vai dar certo, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Josafá ele sabia que se Deus tinha liberado a palavra, ele podia acreditar que Deus ia fazer. Josafá ele sabia que se Deus tinha liberado a estratégia, ele podia pôr essa estratégia em prática, porque a estratégia de Deus ela não falha. Deus está nos dizendo: é tempo de nós nos levantarmos e irmos para a guerra. É tempo de nós vestirmos as nossas armaduras espirituais que estão lá em Efésios, capítulo de número 6, e guerrear contra o nosso adversário. Já foi dito aqui hoje que o diabo está com fúria contra as famílias. Quantos lares que nós estamos vendo sendo destruídos, porque tem faltado mulheres e homens de posicionamento dentro dos lares, que tem vontade de buscar a Deus, que mesmo com dificuldade dobra o joelho na madrugada. A palavra nos fala que nós devemos buscar a Deus, não é de manhã nem de tarde, é a todo tempo, é de manhã, é depois do almoço, é à noite, é pela madrugada, é de manhã, é de madrugada, que a fila ela fica menor. Deus, ele se agrada daquele que busca ele de coração. Jesus, aleluia. Jesus é maravilhoso, glória, Talvez você não glória. está entendendo as dificuldades que aparecem no seu caminho, dentro da sua casa e da sua família. Muitas das vezes Deus permite o inimigo entrar, e o inimigo ele fazer algumas coisas dentro da nossa casa, para nós podermos lembrar de quem está no centro da nossa vida. Josafá ele estava ali, mas quando a guerra veio, ele lembrou de quem estava no centro da vida dele. Ele lembrou que Deus estava ali no controle. Ele não foi bobo, ele foi esperto, ele sabia a quem recorrer, ele sabia do socorro que ele precisava buscar. Talvez você está buscando na fonte errada, talvez a luta ainda não melhorou porque você busca no vizinho, talvez você está confiando no amigo, talvez você está confiando na igreja. Experimenta confiar em Deus, experimenta buscar a Deus, Oh, glória a Jesus. Quando nós olhamos, a guerra estava travada. Quem olhava para essa guerra pensava: já era para Josafá e Judá. Quem olhava para esse povo já tinha falado: já era, eles estão derrotados. Eles já não tem mais jeito, estão sem saída. Agora eu quero ver como que eles vão fazer. Só que eles não esperavam que no meio de uma adoração Deus ia entrar com providência. Aleluia, Eles não esperavam que no meio de levitas Deus ia entrar com providência. Deus está nos falando
É isso que o diabo quer. Que você perca a guerra, que você para de orar. Mas não para não, porque a vitória não está chegando. Ele vai cumprir. Somente se prostra na presença de Deus. Faça como Josafá. Entra dentro da congregação. Entra dentro da igreja. Glorifica o nome dele. Faça a obra dele com alegria. Trabalha para o Senhor. Usa os instrumentos que ele te deu. As armas espirituais de guerra. Vai orar. Vai jejuar. Vai buscar a Deus. Bota a boca no pó. Bota joelho no chão. Vai para a casa de Deus. Vai para o monte orar. Busca Deus que você vai ver Deus operar. A estratégia ainda não mudou. Ela continua a mesma de Josafá. É na meio da adoração que Deus trabalha. Deus, ele não pode trabalhar com crente de boca fechada. Deus, ele trabalha em meio àquele que tem prazer de adorar a ele. Aleluia! Talvez você pense, eu estou sem força, adora ele. Senhor, eu não consigo falar, adora ele. Senhor, eu não consigo nem falar nenhuma palavra, glorifica ele. Dá glória, dá aleluia, agora, glorifica. Faz aquilo que você consegue fazer. Você não fica de boca fechada. Glória, você está esperando nós calar para ele entrar em ação. O Verdade. inimigo ele não pode com crente que dá glória a Deus. O inimigo ele não pode com crente que glorifica a Deus. O inimigo ele não pode com crente que mesmo em meio à terra, o circo fechado, pegando fogo, tá sem saída de cá, tá sem saída de lá. Olha pro lado e não vê jeito, olha pro outro e não vê jeito, mas Senhor, eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou usar a estratégia do Senhor Deus, eu vou adorar. Deus, ele está trabalhando no meio da igreja. Adora o Senhor essa noite. Glorifica o Senhor essa noite. Deus, ele está trabalhando. Ele está aqui vendo a minha tua adoração. A tua e a minha adoração está chegando até o trono. Deus se agradou tanto da busca e da confiança de Josafá, que Deus confundiu os próprios inimigos de Judá. Deus pensou que em vez deles guerreassem contra Judá, eles guerreassem contra o seu próprio exército. Ao olhar mais, humano, isso é loucura. Como que pode um exército lutar contra ele mesmo? Como que pode um exército brigar contra ele mesmo? Como que pode um exército descer a espada contra o seu próprio irmão? Mas é isso que Deus fez naquele dia. Deus desceu com um espírito que confundiu aquela nação. Aquela nação ficou seca. Deus deu uma cegueira ao tal ponto que eles não conseguiram enxergar Josafá e Judá. Eles só enxergavam eles mesmos ali, começaram a guerrear entre eles mesmos. Deus falou, e Josafá fez o quê? Fez o que Deus mandou. Vede salvação do Senhor. Para, fica de pé. Só adora, só glorifica. Deus está dizendo, não bota a mão aonde eu não te mandei colocar. Se entregou na minha mão, deixa que eu vou trabalhar. O meu papel é só adorar e glorificar Deus. Deixa Deus trabalhar na minha vida. Deus, ele vai fazer, mas adora ele. Glorifica ele. É estratégia para vencer o maligno. Quer ver o inimigo confundido? Quer ver o inimigo ficar possesso? É ver um crente com tudo travado e ele adorando. É ver um crente com o filho bagunçado e ele adorando. É ver um crente com o esposo bagunçado e ele glorificando. É ver um crente fazendo a obra sendo perseguido e ele adorando. É ver um crente faltando ali o alimento, faltando o calçado e ele adorando a Deus. O diabo ele não suporta adorador fiel. O diabo ele não suporta crente que dá glória a Deus. Muitos não entendem o mistério do glória a Deus, do aleluia. Muitos não entendem o mistério da glorificação a Deus.
É por isso que nós servimos a esse Deus maravilhoso. Oh, maravilha. Porque Ele é Deus que confunde a humanidade. Deus, Ele confundiu o povo naquele dia. Porque quando se fala de guerra, isso gera rumores. Todo mundo fica sabendo, viu a guerra que está em tal lugar? Viu a guerra que está vindo de lá? Eu tenho certeza que naquela época não foi diferente. O povo ficou sabendo da guerra que estava ali em volta de Judá e que o cerco estava fechado. Mas Deus, Ele confundiu a mente humana naquele dia. Porque o povo estava esperando Josafá ir com espada, Josafá ir ali com lança, Josafá ir com escudo. Mas Josafá simplesmente ficou quietinho, adorando, glorificando e vendo a mão de Deus trabalhar. Deus está dizendo para pessoas aqui, não vai ser do teu jeito, não vai ser com a tua arma, vai ser com as minhas armas espirituais. Não vai bater boca, não vai tirar disse-me-disse, não vai tirar satisfação com ninguém. A palavra nos fala que é Deus, é Deus, quem justifica os seus. Vem, entrega para o Senhor, deixa Deus trabalhar, adora ao Senhor e pede o livramento de Deus. Não vai ter que pelejar, é Deus quem vai pelejar pela igreja. O nosso papel aqui hoje é só glorificar, é só adorar a Deus, é só mandar glória para cima, é só mandar aleluia para cima, porque Deus, Ele está descendo com a espada da justiça. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, parece que foi algo muito rápido, porque foi tudo colocado bem resumidamente, para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo naqueles dias. Mas a guerra, ela não termina fácil. Imagine a pressão psicológica que Judá e que Josafá estava. Quando nós olhamos ali para aquela guerra que está ali em Israel, a guerra não acabou. E já tem meses que aquela guerra está ali, já tem anos que esse lugar tem peleja, tem guerra e não acaba. Com Josafá era assim, a guerra estava ali. Era todo dia aquela pressão psicológica, mas Josafá adorando. Aleluia! Gritando, mas Josafá adorando. O inimigo perseguindo, mas Josafá adorando. E esperando e confiando no Senhor, sabendo que Deus ia entrar com providência na hora certa, no tempo certo. Deus está falando, somente me adora. Talvez tem muitos anos que você está buscando por justiça e clamando pela tua casa, clamando pelo teu filho, clamando pela tua filha, clamando pela igreja, pela parentela, mas somente adora o nome do Senhor. Espírito, porque Deus, Ele trabalha na vida daquele que crê. O Espírito que estava sobre Jesiel é o mesmo Espírito que está sobre a igreja. O Espírito de profetizar a bênção. A Bíblia fala que o poder da língua e da morte está, o poder da vida e da morte está na língua. Deus está falando, começa a profetizar em meio a este vale. Deixa Deus te usar como profeta nessa terra. Deixa Deus te usar como meio de comunicação entre Ele e a terra. Deixa Deus abrir a tua boca e profetizar a bênção na vida daquele que está esperando a bênção de Deus. Deus, Ele quer usar os servos dele. Deus está procurando vasos que estão dispostos a adorar em meio à terra e pagar o preço para ver a libertação de alma. Quando nós olhamos a palavra nos fala que Josafá, ele só se dispôs a adorar a Deus. Aleluia, ele se dispôs a consultar a Deus. Ele entendeu que se Deus não resolvesse o problema dele, não tinha quem resolvesse. É verdade. Se você entrou aqui hoje nesta campanha sabendo que está com um problema, e se você está aqui é porque você entendeu que ninguém pode dar jeito no teu problema a não ser Deus. Aleluia. E Deus hoje te trouxe aqui para te dar uma estratégia de adoração. Oh, glória! Vá para o joelho, chora na presença de Deus. Adora o nome do Senhor nessa guerra. O filho está na prostituição, adora. A filha está na prostituição, glorifica. O marido ainda não foi salvo, adora. Dá glória a Deus. Dá aleluia. Glorifica o nome de Deus. Deus é aquele que adora, que salva o crente da aflição, em meio à oração, em meio ao jejum, em meio à consagração, em meio à glorificação. Lembra de Paulo e Silas? A palavra nos fala que por volta da meia-noite, os servos do Senhor estavam ali presos.
e eles já não sabiam mais o que fazer, e eles resolvem a entender que Deus, ele trabalha e habita no meio da adoração. Eles começam a entoar hinos de louvores espirituais a Deus. Nós não sabemos o que foi louvado, mas eu sei que deve ter começado com glória a Deus, como aleluia, exaltado é o teu nome. E a palavra nos fala que o anjo do Senhor desceu naquele lugar e liberta os servos dele daquela prisão, e aquelas correntes começam a cair, e eles estão ali libertos pelo poder da oração, pelo poder da adoração, pelo poder da intercessão. É Deus falando: tem cadeias que vai cair quando você começar a adorar, tem coisas que vai começar a mudar quando você adorar, tem coisas que vai começar a vir contas quando você glorificar o nome de Deus. Aleluia, seu Pai. Deus, ele só pode trabalhar quando o nosso coração está totalmente voltado para ele. Aleluia, Deus. Aquela guerra só foi vencida por Josafá porque eles se dispuseram em um só propósito: buscar a face de Deus. Aleluia, Eles Deus. venceram aquela guerra não porque eles eram melhores nem piores, é porque eles entenderam que eles só poderiam vencer se estivessem com Deus no centro da vida deles. Tem coisas que só vai mudar na nossa vida quando nós entendermos que sem Jesus não dá mais para viver. Tem coisas que só vai mudar na nossa vida quando nós entendemos: eu sou feito para adorar. Aleluia. Tem coisas que são portas que só vão abrir na nossa vida quando nós entendemos: eu nasci foi para glorificar. Aleluia, verdade. Deus, ele se agrada daquele que se dispõe a adorar a Ele, não pelo que ele faz, mas por aquilo que ele é em sua essência. É isso que fala na palavra, quando Deus diz que ele procura aqueles que são verdadeiros adoradores, o que adoram a Deus em espírito e em verdade. Como assim adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar a Deus em espírito é adorar de todo o coração, é adorar com a alma, é adorar sabendo que nada mais ocupa o meu coração, Senhor, a não ser a tua presença. E o que é adorar com verdade? É adorar com sinceridade na presença de Deus. Eu não estou aqui, meu Deus, adorando para a irmã Miriam ver. Eu não estou aqui, meu Deus, adorando para o pastor ver. Eu estou te adorando em verdade, porque eu sei que o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. E Deus, em nossa palavra, fala que Ele não resiste a um adorador fiel. Deus, Ele de maneira nenhuma rejeita e lança fora aquele que vem de encontro dele. Deus está dizendo que hoje Deus vai começar a mudar corações. Deus vai trazer corações ao centro da vontade dele. O coração vai se alegrar tanto da presença de Deus que não vai sobrar mais espaço para mais nada deste mundo entrar dentro do coração. Deus está procurando corações aqui nesta noite que estão dispostos a receber esta presença maravilhosa, esse espírito de adorador fiel, assim como Josafá, e glorificar o nome dele até mesmo quando a guerra está. Verdade, Deus. Quando nós olhamos a palavra, Josafá, ele entende, e aquela nação toda entendeu. E Aleluia, quando nós Deus. estamos dispostos a adorar a Deus, Deus, ele trabalha para a nossa vida. Deus, ele salva a nossa família. A glória. Deus, ele liberta a nossa família. Deus, ele transforma a nossa vida. Não tem como uma vida ser transformada se não for por Jesus. Não tem como uma família estar de pé se não for por Jesus. Talvez você possa Deus. dizer: eu consigo sem Jesus, eu consigo fazer sem Jesus, eu consigo olhar a minha casa e sustentar ela sem Jesus, que é a base. Mas a palavra não nos diz assim. A palavra nos dá dois exemplos: de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e de um homem que construiu a sua casa sobre a areia. A palavra nos fala que veio vento, tempestade, e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, essa casa não caiu, ela permaneceu firme contra a tempestade, mas a palavra também nos fala que aquele que construiu a sua casa sobre a areia, quando veio a tempestade, quando veio o vento, aquela casa ela caiu. A rocha significa Jesus, a areia significa quando nós colocamos a nossa casa em vez da mão de Deus, a mão de Satanás e seus demônios. Quando nós colocamos a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus, pode vir a guerra, pode vir tempestade, pode vir vento, a casa ela permanece de pé, porque Jesus é a nossa rocha eterna. Mas quando nós colocamos a nossa casa não firmada em Cristo, mas nas coisas dessa terra, é como se nós estivéssemos colocando a nossa família nas mãos de Satanás.
Então hoje Deus está nos dizendo, coloca a sua família sobre a rocha, deixa ela ser construída sobre essa pedra angular, deixa Deus trabalhar na tua vida, coloca Jesus dentro da tua casa, da tua família, da tua parentela, começa a entoar hinos de louvores e adoração, dá lugar para Deus trabalhar na tua casa, dá lugar para Deus trabalhar na tua família, assim como Jaziel foi dentro da congregação. Fica de pé com a permissão da família em nome de Jesus. Deus nos disse sobre o servo dele Josafá e a nação de Judá. Eles venceram a guerra por meio da adoração a Deus, por meio do jejum